Dentro dessa linha, há quem diga, viu, o Lawande, que o governo se apressou em aprovar a reforma porque quer autorização, quer o cheque branco para começar a gastar. De alguma forma, sinalizar para o mercado que pode continuar gastando porque está com dificuldade de equilibrar as contas públicas. Então, se começasse pela reforma administrativa, teria que mexer no gasto, a qualidade do gasto, diminuir a máquina do Estado para poder baixar juros. Não consegue baixar juros porque sinalizou aumento de despesa. Então, alguns críticos fizeram esse tipo de análise para justificar por que é que o governo não começou pela reforma administrativa, começou pela reforma tributária. E um outro ponto que eu queria o teu comentário. Também muita gente sinalizando de que a transição é longa, ela vai até 2030, 2032, e ninguém garante que os outros atores prejudicados com a reforma não vão pressionar o governo, pressionar o Congresso, para recuperar aquilo que perdeu durante a reforma, e aí a gente acaba tendo um prejuízo maior do que a gente tem hoje com o sistema atual. Ou seja, você dá o cheque branco na transição e lá na frente, para aqueles que perderam recuperar, vão fazer lobby no Congresso, e aí você acaba tendo uma majoração da carga tributária, que é o que historicamente acontece. A gente sempre acaba perdendo, porque o Estado nunca quer abrir mão de arrecadação. É uma das teses, né, dos economistas que falam que a reforma tem que começar pela máquina, porque quem arrecada nunca quer abrir mão do dinheiro. Isso daí não abre mão do poder e não abre mão do dinheiro. Não sei o que você acha sobre esses comentários. Eu estou fazendo aqui o papel dos críticos, né? Do espectro das escolas que analisaram o sistema econômico do Brasil, desde o espectro mais liberal até o espectro mais social, todas elas coincidem num ponto. A reforma tributária era necessária. Da GV à Unicamp, todas falam, a reforma tributária era necessária. E aí você tem um dilema muito parecido com um comercial velho, olha eu entregando a idade, de uma fábrica de biscoitos e bolachas, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Não vou falar o nome da bolacha se não anunciar aqui. Simples assim. Pode ser biscoito também. Sou mercenário. Né? Meu filho é carioca. Eu tenho que falar biscoito, senão ele briga comigo. Então, isso foi uma escolha política. Você mesmo deu uma variável para essa escolha política. Eu, a decidir como gestor, tendo você como assessor, você fala, o Estado não abre mão da arrecadação. E segmentos mais fortes do Estado não vão abrir mão dessa arrecadação. Vamos falar um segmento que é forte do Estado, a Receita. Sim. Né? Que é a situação mais aparelhada do que a Receita Federal do Brasil. Não tem órgão mais eficiente do que eles. E dentro desse... Desculpa, eu sei que você foi de mas a Receita é espetacular. Os caras acham até o meu cartão de crédito, ainda querem que eu declare isso, mas eles já sabem. Pô, mas eles sabem por que eu declaro. Então, mas tirando as piadas, se a variável fixa não diminuirá a arrecadação, então por que eu farei a reforma tributária por que eu farei a reforma administrativa antes da tributária? É lógico, tem uma lógica de fazer a reforma. Primeiro eu tenho que saber o quanto eu gasto para saber o quanto eu vou arrecadar. Isso numa situação normal. Mas numa situação de escolhas políticas, muito influenciadas por escolhas políticas... E normalmente é perversa. Partidárias e governamentais. Sim. Ou seja, eu não estou preconizando o que é melhor. Eu estou preconizando o que é útil diante de uma variável de poder. Então, eu faço a reforma tributária primeiro. Além do que, eu posso argumentar e apostar numa outra situação que é a reforma tributária, e aí tem um ponto positivo da reforma tributária que ninguém pode negar, a diminuição da burocracia. Isso mesmo. Tanto os economistas do espectro mais à direita, quanto os economistas do espectro mais à esquerda falam a mesma coisa. A diminuição da burocracia vai provocar um aumento de PIB. Sim. E se provocar um aumento de PIB... o herói sou eu, que fiz a reforma tributária independente da reforma administrativa. Sim. Os mais à direita falam 10%, os mais à esquerda falam 2%. Mas 2 ou 10, eu aumentei. Sim. E se eu aumentei o PIB, eu aumentei a arrecadação. Olha como eu fui bonzinho, olha como eu funcionei. Só que aí entra na variável que você falou, né? A transição. O Brasil não tem projetos de longo prazo e não está acostumado a projetos de longo prazo.
Isso desde o século XIX. Né? A gente pode entupir o estudante, o acadêmico, o político, o gestor de exemplos. Não existe projetos de longo prazo, não se sustentam dentre os gestores do Brasil. Né? E quando tenta-se um projeto de longo prazo, ele fica de tão longo prazo que até a empresa que ganhou a licitação quebra no meio do caminho, né? Ou propositalmente, ou diante do curso do que as coisas são. Você tem razão. Os lobbies podem acabar por desfigurar a própria proposta de reforma tributária, próprio curso, o próprio interregno de transição que vai até 2032, 2033. E dentro desse conceito, aquilo que se reformou no início de original vira um caminhão de problemas. Como é hoje... Vira o Frankenstein. Um dos itens que não entrou na reforma tributária, qual seja o imposto de renda. Isso mesmo. O RIR 99 é uma colcha de retalhos. Gente, é só pensar o seguinte. Existe a anotação da contracapa da parte B do LALUR. Você fala isso para alguém e fala, o quê? Eu falo, isso é apuração de imposto de renda no Brasil. Fala, meu, vocês moram onde? Na Rússia, cara? Na Bolívia? Não, no Brasil. O Brasil não funciona assim. Tem a parte B do LALUR. E se você notar errado, a multa é gigante. E aí? Essa parte do imposto de renda ainda não entrou. E para mim é a mais perigosa. Porque quando você troca na reforma tributária a tributação da produção para o consumo, e essa é a segunda grande perspectiva dessa reforma tributária, além de redução de burocracia, a tributação do consumo, você privilegia a exportação. Se você privilegia a exportação, você privilegia planejamento fiscal. E aí, como é que você faz com o imposto de renda? Porque planejamento fiscal é em cima de imposto de renda. E era o esperado, né? Desde o começo, E não veio. Todo mundo mirava para o imposto de renda. E não veio. E ele não foi citado. Não veio. Veio o quê? Um sistema justamente para os impostos extrafiscais de intervencionismo na economia e um sistema de transição que foi a criação de fundos federais para substituir aquele mecanismo dos créditos até 2033. Com um projeto de extinção da Zona Franca até 2070. Que eu pago para ver se vai acontecer, mas quem vai pagar, evidentemente, são meus filhos, que eu vou estar lá em outro planeta, em outro lugar, ou debaixo da terra, dependendo da crença de cada um.